Doutor Tomazini, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui à Rádio São Bento, primeira vez que o senhor está ao vivo comigo aqui. Quer dizer, primeira vez como prefeito. O senhor já esteve aqui em outras ocasiões, preto no branco, quando voltou da África, por exemplo. Né? Já temos aí um histórico aí de entrevista. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite. Ok, obrigado, Chaves. Obrigado a todos os ouvintes, né, da Rádio São Bento, e uma oportunidade muito interessante para a gente estar aqui, principalmente para falar sobre as ações, né, desses 100 dias. Sabemos que não é muito tempo para se desenvolver, mas, enfim, nós fizemos aquilo que nos propusemos e que deu tempo, né, Chaves? Então, nós estamos com a consciência tranquila e estou satisfeito com o que foi apresentado já hoje, né, para a imprensa, numa reunião com a imprensa. E, enfim, você agora de primeira mão está passando no rádio. Enfim, eu estou satisfeito com o que nós apresentamos até o momento. Lógico que gostaria de ter feito muito mais, mas a gente reconhece que isso já é um modelo do que a gente pode apresentar daqui para frente. E com muito mais experiência, né? E também com muito mais assim, agilidade nas coisas. Prefeito, das minhas perguntas eu vou começar por uma pergunta pessoal. Aliás, duas perguntas pessoais, né? Porque algumas pessoas me perguntam aqui, às vezes elas têm preocupação também com a saúde do prefeito, porque existia toda uma expectativa de um governo diferente, de um governo que, por conta dos acontecimentos dos últimos anos, que um governo que realmente cumprisse aquilo que a população estava esperando e que o senhor corroborou com a população durante a campanha eleitoral. Então eu te pergunto, como é que está a tua saúde hoje? Eu sei que o senhor está enfrentando uma doença que não é fácil. No primeiro dia após as eleições, o senhor disse agora, ou melhor, antes, uma semana e 3 dias antes das eleições, o senhor disse agora, eu entendo, não só como médico, mas também como paciente, essa doença terrível que o senhor está enfrentando. Como é que está a tua saúde hoje? Olha, graças a Deus eu não estou mais em tratamento, porém, assim, todo mundo que já teve essa doença sabe que ela não termina. Então você tem que fazer exames complementares, primeiramente mensal, depois bimensal, trimestral, assim por diante. E por enquanto nós fizemos a semana passada o primeiro exame, então eu não estou tomando medicamento nenhum, já acabou a rádio, químio, já faz tempo que acabou. Eu estou me sentindo bem, Chaves. Então, né, lógico que nos primeiros dias, principalmente na transição, no dia primeiro eu tive que fazer live, realmente estava complicada a situação, né? Quem fez esse tratamento sabe das dificuldades e da fragilidade que a gente fica nesse momento. Tem fragilidade em todos os sentidos, mas passados os 15 dias eu fiquei meio de molho. Eu agradeço ao doutor Tirso que deu apoio, né, o nosso vice, deu apoio total lá na prefeitura, e de lá para cá eu assumi. Normalmente estou trabalhando cedo, à tarde, indo, visitando, como vocês viram hoje. Até eu mesmo me surpreendi com quanto lugar que eu fui, né? Em quantas obras, quantos locais, enfim, nós participamos. Então, eu confesso ser, eu estou satisfeito e estou pedindo a Deus. E, aliás, eu peço a oração a vocês todos aí, são bentenses, e dê força para a gente continuar ainda progredindo e principalmente sanando desse mal. Muito bem, a segunda pergunta pessoal é que o senhor, na antevéspera aí dos 100 dias, que se completou no sábado, o senhor recebeu aí o julgamento lá do Tribunal de Justiça de Santa Catarina com relação a tudo aquele ocorrido aí no ano de 2019 e 2020, que inclusive ficou temporariamente, diga-se, impedido aí a sua aposentadoria do serviço público, ao qual o senhor serviu por 30 anos, né? 31 anos e meio. 31 anos e meio. E aí o TJ entendeu que houve inclusive ação política e deu a vitória para o senhor. O que significou aquela vitória naquele momento, né? Um presente para completar os 100 dias e também já o que o senhor espera que aconteça nos processos dos demais médicos que estão na mesma situação que o senhor estava. Olha, eu confesso a você que eu acho que a justiça foi feita, tá? Eu vou colocar uma pá de cal em cima disso tudo. O sofrimento já foi grande e, enfim, eu não quero levar esse ressentimento comigo. Eu concordo lá com os desembargadores, né? Foi desproporcional. A pena, no meu caso, foi muito desproporcional. Demissão,
inexigibilidade e também perda da aposentadoria, quer dizer, foi muito forte, muito severa. E graças a Deus os desembargadores entenderam dessa maneira, né? Foram 3 desembargadores entenderam assim. E agora o Senado vai seguir os trâmites normais, isso não acabou ainda, tem muito pano para manga ainda, tá? Mas eu estou tranquilo, consciente de que a justiça foi feita. Consideram um presente dos 100 dias? Sim, graças a Deus, né? Eu estava tranquilo, sinceramente. E não podia acontecer de outra maneira isso aí. Nós já ganhamos a primeira por 3-0, essa agora também por 3-0. Então, a gente fica satisfeito e a justiça feita, eu quero encerrar, na verdade, esse assunto e tocar a vida para frente, a bola para frente. E com os outros colegas, eu tenho a impressão que deverá acontecer a mesma coisa, né? O tribunal vai seguir aquela primeira sem decisão. Dúvida, sem dúvida. Certo. Prefeito, agora vamos falar aí desses primeiros 100 dias. O senhor tem muita coisa que o senhor colocou no papel e pôde executar agora quase nada, né, por conta dessa pandemia, início de governo, né, e coisa e tal. O que está sendo mais difícil neste primeiro momento é que a concentração está mais focada em cima do combate ao Covid-19? Olha, sim, a palavra que você falou, quase nada, eu não concordo muito, né? Fizemos alguma coisa, bastante. Não, quase nada daquilo que o senhor tinha proposto. Não, Charles, é pouco tempo, né? Sim. Tempo, não tem desculpa. O foco, confesso a você, o foco está sendo, na verdade, na pandemia, porque ela está atrapalhando a vida de todos. Ela está atrapalhando a vida do comerciante, também a vida do poder público, porque muitas coisas se encontravam fechadas, né? Muitas são todas virtuais, a gente sabe que já é moroso, né? O poder público é moroso, as coisas tem que ser assim, porque se fosse muito aberto, Charles, ia ser uma corrupção total. Então, é importante que seja dessa maneira, só que muitas vezes, né, a gente não entende, né, e fica criticando o porquê dessa demora, mas foi feito porque muitos lá atrás já erraram, já cometeram erros, então, e as leis foram simplesmente ficando mais severas e mais fortes, só que isso trava. Mas esse não é o motivo. Existem as leis e a gente consegue fazer dentro da lei, a gente consegue fazer, mas é devagar. Assim, o nosso foco realmente foi bastante grande na área da saúde, né? Tanto que o primeiro, nunca em São Bento tinha acontecido, dos postos, fora o posto central, né, ter aberto em janeiro. Qual que era a minha indignação? Era como é que pode fechar um posto de saúde em janeiro, né, se a doença não tem férias? Tá? Sempre fiquei indignado. Tanto que nos primeiros dias, já dia 4, nós abrimos os 3 postos nos grandes centros, nos grandes bairros, e mais o posto central estavam abertos, né? E aí, isso facilitou a vida do hospital, você não tem ideia. Você imagina, no centro de Covid, aí depois nós abrimos o centro de Covid lá no 1º de maio, só que isso está acontecendo que por falta de colegas e médicos, por falta de médicos, realmente hoje, para se compor uma escala, né, a necessidade é grande, e não só de São Bento, se vocês entenderem, existe uma disputa, né, de São Bento, Campo Alegre, Rio Negrinho, Joinville, pela mão de obra médica. É uma mão de obra que demora para ser formada, você não encontra a qualquer tempo. Então, isso fez com que a gente tirasse do hospital, você viu que a dona Carmen falou 8.000 atendimentos, tá? Então, são atendimentos que, se não tivesse esse centro, se não tivesse algo nesse sentido, estariam tudo no hospital, e o hospital está atendendo bastante casos de Covid. Você imagina como que seria essa transmissão muito mais aumentada. Né? Nós estamos mantendo nós estamos mantendo essa doença com responsabilidade aqui, no sentido de segurar. A gente entende que o povo de São Bento é um povo atencioso, é um povo que obedece, graças a Deus, obedece às leis, e é assim que tem que ser feito. Nós vamos sair dessa pandemia, só que só depende de nós. O distanciamento, o uso da máscara, o álcool em gel, aquilo que a gente está acostumado a ouvir. Enfim, depois dessa abertura do posto do Covid, facilitou a vida, né? Facilitou a vida. Demos um aumento de 10% para quem estivesse trabalhando, né, diretamente com o Covid, porque nada mais... você tem que trazer um atrativo para as pessoas. Por que eu vou lá me expor? De repente, a minha família, sendo que eu não ganho nada por isso. Então, também tivemos essa sensibilidade, junto com a Carmen, a secretária de Saúde. A parte nós fomos prejudicados, choveu praticamente um mês de janeiro inteiro.
E São Bento é uma cidade de 800 quilômetros sem pavimento, 800 quilômetros de rodovias, e menos da metade é pavimentada. Então é muita patrola, é muita coisa que acontece no momento ou outro. Uma chuva pesada, e terra é assim, você coloca a terra, a enxurrada leva todo, já no outro dia já tem reclamações. Então tem que ter paciência. O nosso projeto agora aqui é de criar essa patrulha, é uma patrulha de pavimentação para que a gente realmente, sozinho o governo não vai conseguir asfaltar tudo. Eu preciso da ajuda das pessoas que se conscientizem. Essa pavimentação comunitária, tá? Isso nós estamos tentando baratear o máximo desse custo para que todas as pessoas se reúnam nas suas ruas e façam o poder público junto com a iniciativa privada. Então isso também é algo que a gente vai conseguir melhorar, porque só depender do poder público nós não vamos conseguir. É algo que São Bento que precisa, algo que já vem de muitos anos, essa deficiência em pavimentação, a gente não consegue fazer, mas nós vamos fazer a nossa parte. Eu vou só contribuir com o senhor, que são mais de 800 quilômetros de via sem pavimentar ainda. Via sem pavimentar. Sem pavimentar. Tá? São mais de 800 quilômetros. E com relação ao quando o senhor pede contribuição da comunidade, São Bento já está meio cansado, como outras cidades também, dos asfaltos que são feitos hoje, e daqui 6 meses ele está mais ou menos uma calça de festa de São João, cheia de remendo. A comunidade tem como participar dessa fiscalização, mas o senhor tem em mente um mecanismo mais eficiente de fiscalização por parte do poder público para que isso não aconteça? Olha, eu confesso a você, eu sou extremamente chato por isso, tá? Porque é um dinheiro e não admito esse tipo de atividade. É um dinheiro público, é um dinheiro das pessoas, é um dinheiro do nosso imposto. É o mínimo que nós temos que ter, no mínimo, essa responsabilidade de cobrar essas coisas mal feitas. Por isso que muitas dessas obras que são feitas em última hora, né, aqui nós temos alguns exemplos, né, não digo todos, mas nós temos exemplos em que acontece de modo muito rápido, principalmente no final, geralmente no final de governo, e acontece isso que você falou. Realmente, nós temos vários problemas agora com as obras que nós estamos verificando, né, o que está acontecendo, mas nós vamos chamar as pessoas responsáveis por isso e vai ter que arrumar, tá? Vai ter que arrumar, porque não dá para entender, não consigo entender, tá? Às vezes o cara faz uma rua que é de 9 metros e no final ela está com 8,5. Para ele simplesmente economizar. A rua que é contratada por 5 milímetros, ela está com 3. É lógico que vai dar problema. Isso cabe à fiscalização. Isso já é Cara, confesso você, já avisei o secretário, é fiscalização. Se tiver errado, a gente já desde o começo corrige. Se você não fiscalizar a obra, vai ter esse problema mesmo, porque os caras deitam e rolam. Infelizmente, tem empreiteiras que trabalham direitinho, temos, e tem aqueles caras que estão aí para realmente perturbar e para como que se diz, ganhar o dinheiro em cima da gente. Isso não admito, é algo que eu sou extremamente chato para isso aí. O doutor Tomazini, ainda com relação a obras, nós sabemos aí que tem algumas que o senhor gostaria de dar prioridade e celeridade, principalmente na saúde, mas a saúde agora, né, está com foco, e como o senhor também disse, no novo coronavírus. As obras nas escolas, eu acompanhei aí uma delas até, que o senhor esteve lá na Henrique Schwartz, e existe uma preocupação aí, não só da comunidade, os pais e os alunos, mas dos professores, em que essas escolas tenham toda a qualidade para recebê-los, para que eles tenham a tranquilidade para ensinar. Está na sua prioridade? Sim, tanto que nós já conversamos com o Josias, estamos investindo. Todas as escolas, aquelas que já foram reformadas, terão assim um acompanhamento, e as que não foram, nós vamos fazer isso aqui, sem dúvida. Se eu não me engano, já são 4 escolas, até o final do ano serão muito mais ainda. Escola que estava interditada há 2 anos, tá? Escolas grandes estavam interditadas. Então, conseguimos já ordem de serviço e várias escolas. Aquelas que estavam já em fase de término da obra, nós continuamos, terminamos, já entregamos para os professores. Chaves, eu quero entregar para o aluno, no mínimo que a gente pode entregar, é uma escola bonita, uma escola limpa, uma escola que o aluno tenha vontade, ele chega lá, ele sinta vontade de entrar na escola e aprender.
Ou você vai num local, né, tudo pichado, quebrado, azulejo, torneira, vaso sanitário sem papel higiênico, vaso sanitário sem um sabonete ao lado para a criança fazer a higienização. Quer dizer, qual o interesse? Né? Ele acha que a escola é rua, não é. A escola é um local para aprender e também servir de exemplo. É isso que eu quero fazer. Eu quero todas as escolas pintadas, limpas e bonitas, que a criança sinta aquele prazer de voltar, prazer de ir para a escola. Uma outra coisa também é valorizar o professor. Tá? Então, nós tivemos esse cuidado, tá? Nós estamos tendo esse cuidado bem grande com a parte do professor. Estava congelado aquela ascensão na carreira, já fizemos essa lei. O Josias já está atrás vendo, se não me engano, tem inscrição agora no dia 12 ou dia 15, para quem tem a ascensão de carreira, né? O plano de carreira. Nós vamos implementar aquilo que eu falei, não, esse ano vai ser difícil, mas a carreira do professor, ela vai ser olhada com o maior carinho, porque assim, incentivar o professor a aprender para que ele possa, né, continuidade, para que ele possa realmente ensinar os seus alunos com prevenção. Mas assim, a valorização do pessoal da educação, pode ter certeza, é uma das nossas metas, mas isso são algo que tem que se decorrer do tempo, tá? E por que tudo isso? Eu quero que, no final de contas, o nosso índice de desenvolvimento escolar alcance os níveis de melhores escolas do país, do Brasil, por exemplo. Então, é isso que eu quero, no fundo, é que as crianças aprendam mais. Eu tenho que dar todas as condições para elas, para a escola, para os professores e para as crianças, para que elas mostrem o desenvolvimento escolar na nossa cidade. Será um dos melhores aqui, da região e de São Bento, de Santa Catarina. Enfim, essa é uma das metas. Só que isso vai demorar pelo menos uns 2 anos, 3 anos, para a gente conseguir colher esses frutos. Prefeito Antônio Tomazini aqui conversando conosco sobre os 100 dias de governo. Prefeito, eu vou fazer uma pergunta já para o senhor, que a gente estava falando de asfalto. O pessoal está mandando um monte de perguntas aqui, a gente não vai dar para fazer todas, tá? Que eu tenho uma pauta aqui para fazer de questionamento para o prefeito. Mas aí o que for assim relevante eu vou passando. A Viviane está aqui, eu vou passando aí para o pessoal da Surina Imprensa, que sempre nos dá o retorno. O pessoal está questionando a rua que dá acesso ao Pestre. Já foi falado em pavimentar essa rua ali há uns 3 anos. E hoje, o senhor fala em pavimentar ela também? Sim, será pavimentada. Essa rua será pavimentada, assim como também lá do loteamento Itália. Essas 2 ruas serão pavimentadas. Então, nós já temos um financiamento praticamente pré-aprovado. Ele estava, mas faltavam alguns documentos e nós estamos terminando a aprovação. Eram 16 ruas. Tá? Dessas 16 ruas, infelizmente, 11, sempre acontece isso. Quando um perde uma licitação, ele tenta melar para que não saia. Então, nós temos 11 ruas que estão na justiça desse valor todo. Por disputa de empresas. Disputa de empresas. Tá? Então, é coisa que a gente não tem como fazer. Agora, isso na justiça pode demorar meio ano ou 1 ano. Tá? Tanto que nós não vamos aguardar isso. Nós estamos planejando, na verdade, vendo o que é melhor, se de repente abrirmos uma nova licitação, mas para as 11 ruas. Só que, graças a Deus, tanto essa rua do Alpestre quanto a rua do loteamento Itália, eles ficaram fora dessa disputa. Porque era outro lote, então ele não ficou fora. Então, vai dar para a gente fazer isso. Só estão aguardando o aval da Caixa e já está licitada tudo. Então, é questão de tempo, pode ficar tranquilo que nós vamos fazer isso, certeza. Eu tenho dito aqui para os meus ouvintes que muitas vezes pede asfalto e não se analisa aí se tem escola perto, se tem creche perto, se tem unidade de saúde. Vou entrar nessa da saúde, porque o senhor sabe que foi feito mais um 3º posto de saúde aqui em Serra Alta, mas tem alguns lugares que ainda o senhor vai ter que reavaliar a necessidade de construção de mais um. Mas eu te pergunto sobre a unidade de pronto atendimento, que foi uma novela aí desde o governo lá do Fernando Turic, daí do seu Magno Bauman, e agora com o senhor. Era para ser na rodoviária, aí foi abortado e aí agora está lá no antigo condomínio empresarial do bairro Colonial. Em que altura está e qual a sua intenção? Não, a intenção realmente é fazermos, essa unidade de pronto atendimento. Tá? A intenção existe, o terreno existe, bom terreno, localização aceitável, enfim. Nós temos um projeto, Sérgio. O problema todo é que o projeto é de 2014 e na saúde as coisas mudam, vamos falar, cada 2, 3 meses tem umas normas diferentes. Então, estamos com um problema nesse projeto, infelizmente.
O dinheiro existe, é uma verba parlamentar do Silvio Dreyfus, que se não me engano é 1.850.000, e mais 2 milhões que nós estamos financiando. Então o dinheiro para construir existe. O problema em si é que não dá para apresentar esse projeto de 2014. Eu já vi lá que tem muitas coisas que não são aprovadas, porque eu construí agora um hospital, eu sei das dificuldades e conheço, e sei o que vai acontecer. Até que se vá na vigilância de Florianópolis e tudo, isso é complicado. Eu acho assim, aprovar do jeito que está, aprovar do jeito que está, eu tenho a impressão que nós teremos problemas, porque já está contra a lei. A lei de 2014, são 7 anos de defasagem um projeto. Então, esse projeto ele vem pronto do governo federal, né, para você colocar, ele já é feito em várias cidades, e aí você só coloca no terreno, coloca esse projeto. Mas isso já devia ter acontecido muito mais tempo atrás. Você imagina, 7 anos de projeto defasado para a saúde é muito tempo, muito tempo. Muitos ambientes que poderiam, que tem que existir agora no momento, naquela época não havia necessidade. Enfim, é algo que nós temos que trabalhar bastante, mas pode ter certeza, isso é uma das nossas metas de governo. Nós vamos fazer um pronto atendimento aqui, sem dúvida nenhuma, um PA, sem problema nenhum. Ainda sobre as obras que eu falo, que a população tem que analisar perto, no entorno onde mora. Nós tivemos um período aqui que se brigava muito por vaga nas creches. O senhor já pediu um levantamento da Secretaria de Educação para saber se há necessidade ou hoje supre a demanda? A impressão que eu tenho é que isso veio melhorando com o tempo, tá? E agora o secretário Josias, ele está com a intenção de algumas creches, porque tem creches, tem local que tem creche que tem 9 alunos, 10 alunos, não justifica isso. Mas assim, a ideia nossa é totalmente zerar, mas a gente não está tendo tanta dificuldade, porque se não tiver perto da sua casa, mais longe vai encontrar, certeza. Só que existe um projeto no futuro, é uma super creche que nós queremos fazer, mas lá por perto de Mato Preto, mas isso é mais para frente, ainda não tem nada descrito. Mas enfim, a parte de creche a gente não tem ouvido falar muito, mesmo porque as crianças estão em casa, né? Faz um ano, então esse tema ainda não voltou à tona e possivelmente de 0 a 3 anos vai ser difícil essas crianças, enquanto estiver a pandemia nesse nível, vai ser difícil elas voltarem. Talvez esse é o motivo que não tenha aparecido isso ainda muito forte para nós, essa demanda muito forte, não tenha aparecido talvez pela falta de as crianças estarem indo nas suas creches, mesmo os pais precisando trabalhar, a gente sabe que tem essa dificuldade também, as próprias empresas, então está no momento incerto e só Deus sabe quanto vai durar isso, né? Deus e nós, Deus e São Bentense aqui, se a gente nos ajudar, como está acontecendo, o pessoal obediente, a gente percebe que a maioria das pessoas obedece. A maioria das pessoas obedece e entende a gravidade do momento. Entende. Mas, enfim, então, o problema da creche pode ser que ele ficou minimizado, talvez, pelo número, pela demanda, né, no momento. Certo. Bom, tem algumas situações que eu vou passar direto aqui, tem umas perguntas de educação, mas eu vou deixar fazer para o professor Josias, até para otimizar o tempo aqui com o doutor Tomazini. O senhor falou de obediência, né? Muitas vezes, para que se haja essa obediência, tem que ter um relacionamento bacana. A população com o poder público, vice-versa. O senhor tem cobrado da sua equipe, porque tem um departamento de ouvidoria, que eu disse aqui algumas vezes, não agora, nesse ano, mas várias vezes, que ele nunca funcionou. A ouvidoria da prefeitura sempre foi assim um local assim, vamos colocar fulano ali, mais um cargo, e é um departamento que precisa fazer a ligação poder público e população quando ela tem algo a colocar. O senhor tem cobrado isso para que a população seja ouvida e tenha uma resposta dos seus pedidos, dos seus questionamentos? Não, sem dúvida. Tanto que, como eu disse para você hoje, meu gabinete é aberto, né? Vocês mesmos podem presenciar isso aí. Dentro das minhas possibilidades, eu tenho atendido todos e vou continuar sendo assim, porque eu sempre fui dessa maneira. Não é o gabinete fechado. Acesso aberto, os secretários, os vereadores, enfim, as entidades políticas e também a população, associações de moradores. Já fiz várias reuniões, então ela é uma prefeitura, é aberta, tá? O gabinete a gente tenta deixar
para que as pessoas realmente falem conosco. E o meu celular também, o celular da minha esposa, isso que você recebe, eu tenho recebido. E a ouvidoria, enfim, é algo mais técnico ali. Eu coloquei, né, um rapaz, um menino advogado, ele está desempenhando o papel e está encaminhando para secretarias, ele distribui para secretarias e está funcionando dentro das possibilidades. Ou as pessoas também não têm o costume de muito ainda, né, na ouvidoria e chegar e falar e depois exigir do ouvidor, exigir um retorno. Se ele encaminhou, se não encaminhou, aqui pé e tá. Nós brasileiros não temos esse costume, né? A gente acaba deixando de lado, deixa que as pessoas resolvam para a gente. Mas não, vai lá, fez a denúncia e depois quer o retorno, você tem que ter um retorno. Ou ele, ou o próprio, né, indivíduo encaminhar, que é o certo é ele dar o retorno para as pessoas. Eu tenho aceitado, assim, ouvir o maior possível das pessoas para a gente melhorar a situação. O senhor está satisfeito com a sua equipe? Porque o senhor teve algumas trocas, eu tenho dito aqui também, enaltecido assim a sua luta, né, nesse momento da sua saúde, início de governo, mas que algumas situações, brigas de egos dentro do gabinete, né, estavam te atrapalhando. Isso, o senhor é muito diplomático ao falar, não preciso nem comentar, mas eu gostaria que o senhor falasse com relação à equipe. O senhor tem chamado a atenção, porque houve um desligamento na sexta-feira, parece-me que era uma dessas situações também que estava havendo divergência. O senhor está satisfeito? Tem aí a intenção de mais alguma mexida no gabinete para acertar e dar dinamismo ao trabalho? Sim, Chaves, desde o início das reuniões que nós fizemos, são uns pilares que eu coloquei para as pessoas. Eu quero humildade, honestidade e agilidade nas coisas. Isso que eu pedi para todos os secretários. Tá? Humildade, principalmente, que ninguém sabe nada sozinho, ninguém entende, não é o dono do mundo, ninguém sabe. Então eu peço a humildade, a honestidade e a agilidade para a gente resolver as coisas. Eu estou satisfeito com a equipe que nós montamos. Muitos deles têm experiência, outros pouca experiência, enfim, mas é uma equipe jovem, uma equipe que, vamos falar, nós buscamos realmente as pessoas com já um certo entendimento. São jovens advogados, bastante pessoas com doutorado, enfim, professores. Então, são gente... E eu procurei também mesclar bastante, né? Você sabe que nossa luta aqui era não deixar a política envolver a gestão pública. Eu, quanto ao doutor Tisso, o nosso entendimento é esse, que agora acabou. A situação não é mais um A ou B, agora a situação ela é de São Bento. Nós temos que brigar pela nossa cidade. É aquilo que eu falei, eu entrei, viu, Chaves, entrei nessa briga, luta política aqui, né, para tentar melhorar as coisas. Tentar, sinceramente, melhorar. De coração que eu falo, quero que São Bento saia melhor quando eu sair, São Bento esteja bem melhor do que quando entrei, e assim o outro que suceder deverá pensar dessa maneira. E pensar não em si, pensar na população, pensar nas pessoas. Nós temos muita pobreza aqui na cidade. São Bento, apesar de uma cidade industrial, a concentração de riqueza é muito grande para poucas pessoas. Ela é mal distribuída, tá? Ela é mal distribuída. Nós somos uma potência em termos de arrecadação, porém a distribuição para as pessoas ela é totalmente desigual, tá? Se você comparar com cidades, na mesma cidade nossa aqui de Santa Catarina, cidades do mesmo tamanho. Inclusive, a nossa renda média salarial é muito baixa. Exatamente. Então, São Bento paga o preço por isso. Ela é uma cidade com a riqueza. O Brasil é mais ou menos assim também, né? O Brasil, o dinheiro está na mão de poucas pessoas. Tá? E não muda, e São Bento faz parte do Brasil. Né? Então, eu quero o secretário, se eu estou satisfeito. Agora, eu disse assim para todos, tá? Já foi colocado, isso aqui não é eterno. Ninguém é dono de cargo nenhum, tá? Trabalhem com honestidade, tá? Com transparência, que vai se dar bem, porque comigo eu não sou um cara difícil de lidar. As pessoas, eu gosto de ouvir, eu ouço, tenho muita paciência, enfim. Eu só quero que as coisas realmente sejam feitas e dentro da agilidade, só que eu estou esbarrando, né, em algo que é acostumado à morosidade, mas eu tenho que mudar nós temos que mudar essa mentalidade. Eu quero agilidade nas coisas, lógico, nunca atropelando a lei. O prefeito Antônio Joaquim Tomazini Filho,
falando aqui para a gente desses primeiros 100 dias de governo. Primeiros 100 dias de, né, mais de, quantos dias? Mais de 14 mil dias que tem pela frente, né? Então, 14, não, exagerei um pouco, né? Nossa, 14 mil, eu já eternizei o senhor como prefeito vitalício aqui. O prefeito, primeiro, o relacionamento do senhor com a Câmara Municipal. A Carla é uma pessoa sensata e tem mais 9 companheiros nesse momento lá, que estão aí com, digamos aí, 80% de sensatez. Olha, graças a Deus o relacionamento é o melhor possível. É uma Câmara totalmente nova, renovada, né? A gente percebe nisso. Também estão adquirindo experiência, isso com o tempo. Mas, enfim, eu abri todas as portas da Prefeitura para a Câmara, tenho um relacionamento muito bom com a senhora Carmen e... Desculpa, senhora Carla. Enfim, todos os vereadores têm passagem livre lá no nosso gabinete. E aquilo que eu disse, nós não vamos mandar projeto, né, projeto ruim para a cidade, de jeito nenhum, nem projeto para nos beneficiar, jamais. Então, assim, só que o que eu quero fazer é que eu vou até arrumar um interlocutor que faça mais vezes isso, porque eu não consigo, na prefeitura, e os vereadores também não têm como vir todo dia lá no gabinete, um interlocutor para fazer esse meio de campo. E todos os projetos nossos serão discutidos com eles. E eu não me importo se for uma emenda legal, uma emenda boa, mas possa fazer, sem problema nenhum, tá? Desde que seja para contribuir, uma emenda que seja realmente interessante. Assim, como eu disse, ninguém sabe tudo. Nós vamos aceitar, acatar, sem problema. Só que o ideal é a gente conversar antes, para que já faça lá dentro essa mesma emenda, já venha no corpo do projeto, através da própria executivo, manda para a Câmara. Então, assim, eu tenho bom relacionamento e quero cada vez mais ter. Tanto que eu ofereci, né, para os vereadores, assim, porque sempre no final do governo, final do ano, sobra o dinheiro da Câmara. Sim. Eu disse para eles que eu até faria o seguinte, se eles quisessem fazer alguma obra com esse dinheiro, não sabemos o quanto, uma estimativa, eu adiantaria esse dinheiro. Porque se não fizer isso, no final do ano, esse dinheiro vem para a prefeitura e a gente coloca onde a gente achar que tem a necessidade. Então eu dei essa vantagem. também falei para os vereadores, se você tem algum interesse, você prometeu alguma coisa, um parquinho, uma praça, alguma coisa que esteja dentro das possibilidades nossas, vamos colocar no plano plurianual aqui, para que depois a gente tenha um compromisso com você. Estou abrindo o orçamento para os vereadores. Tá? Já falei várias vezes, e agora está no momento certo de eles ir lá na prefeitura conversar. Só que isso tem que partir do próprio vereador, ir lá conversar com o setor de finanças, setor de planejamento, enfim. Essa é a conversa. O vereador tem que estar atento a isso, está aberto as portas da prefeitura, e graças a Deus o relacionamento é dos melhores possível. Agora, 12 horas 47 minutos, ainda sobre a política, o senhor dispensou na sexta-feira o seu diretor de comunicação. Já tem confirmado outro nome? Vai confirmar nas próximas horas ou não tem o nome decidido ainda? Nas próximas horas nós vamos decidir, mas de certa forma ela está do teu lado. Então é aquilo que eu e outros veículos de imprensa já divulgou, que a Viviane de Vargas Miranda seria sua diretora de comunicação. Porque ela já está, eu conversei bastante com a Viviane, né, e ela já está lá há 11 anos, já tem uma experiência, já tem o conhecimento da pasta, enfim, então a gente não costuma mexer, fazer um movimento dessa magnitude em cima de um conhecimento que ela já tem. Então, é a pessoa sensata e acompanhando todos esses 3 meses aqui, nós só tivemos elogios ao seu trabalho, enfim, por que não oportunizar alguém que já está ali dentro e que está fazendo, que faz o serviço dele, assim, o serviço que é preciso ser feito, né, Vivi? Vai oficializar essa semana. Sem dúvida. Prefeito, ainda com relação aos cargos, o senhor disse que não pretendia mudar a equipe, né, desde que funcionasse tudo conforme fosse estabelecido. Existem aí algumas reclamações pontuais, e eu diria hoje, assim, em cima até da Secretaria de Obras, mas por um desgaste interno e político também.
que também tem uma aproximação com o Democrata, que é uma coisa natural, o senhor já fez parte do Democrata também. Neste sentido, o senhor está avaliando alguma situação ainda? Já tem alguma coisa em mente? Não, eu confesso a você, a questão do secretário Sabino, eu estou satisfeito com o trabalho dele, é um cara que quer a lei, quer as coisas certas. O modo dele, talvez, tratar algumas pessoas não são compreendidos, e também por ele ser um radialista, né, polêmico, quanto até mesmo você, algumas polêmicas que se promove, acaba causando alguma rusga, né? E às vezes o que acontece são notícias que ocorrem por causa de fatores políticos fora da prefeitura. Então, assim, no momento eu não tenho queixa. No momento nós estamos ainda avaliando, trabalhando direitinho, e lógico que a gente tem, né, uma discórdia de um lado, discórdia do outro, mas sempre na conversa. Enfim, estou dando todo o suporte para a Secretaria de Obras. Implementamos mais 1.350.000 agora na Secretaria de Obras, porque estava defasado. O orçamento realmente, eu não sei o que aconteceu, foi diminuído para esse ano, né? O orçamento do ano passado era um valor e estava realmente defasado. Nós chegamos até um patamar. Estamos licitando 7 milhões em dinheiro para equipamentos, patrola, tratores, caminhões, automóveis, enfim, para modernizar a frota, para dar maior agilidade nas coisas. Porque muitas vezes você está querendo fazer uma obra, mas o caminhão está quebrado. Você vai querer fazer um negócio, você tem que fazer, está quebrado. Então, para que a gente não ouça toda hora está quebrado, nós já está licitado o valor, está financiamento, né? Na verdade, foi pedido financiamento, está correndo, já assinei, só que estou aguardando e está licitado. Está licitado não, está já em vias de fato. Assim que o dinheiro sair, nós vamos adquirir, tanto para a agricultura, esses 7,5 milhões são para a agricultura e para obras. Então, aí nós vamos ter um maquinário novo, nós vamos ter pessoas com vontade de trabalhar, enfim, é isso que eu espero, tá? Nós estamos dando as condições para que se trabalhe. Já que o senhor falou em agricultura, 2 projetos que foram rejeitados aí na legislatura anterior, na Câmara, por mera politicagem. Isso não pode acontecer. Pois é, e aconteceu 2. Aquele do Sim Catarina, que tem uma série, mais de 200 prefeituras economizando nas compras, que aqui em São Bento, por politicagem, não foi aprovado, e também a compra do terreno da Cidasc. Existe a sua intenção, e na Cidasc o senhor já viu que é jogo duro, né? O pessoal não quer devolver, porque é empresa de economia mista, não pode devolver. E também o Sim Catarina. Existe intenção de restabelecer um projeto para que a prefeitura possa aí ter acesso a mais algumas compras economizando dinheiro? Sim, lógico que existe. Onde for, né, buscar qualidade e preço, é o que nós vamos atrás. Vamos atrás, sim. E quanto ao terreno da Promosul, realmente é complicado. Só que eu não me conformo, sabe? Um terreno em que você doou para o Estado doou para essa Cidasc, e agora a gente vai ter que comprar por 3,5 milhões. Não concordo. A pior das hipóteses é eu decretar a utilidade pública. Se não vai ser para nós, não vai ser para ninguém. Eles não vão conseguir vender para mais ninguém. Então é isso também isso que é o nosso entendimento da minha área jurídica lá. Então vamos decretar essa área de utilidade pública e acabou. Aí a gente consegue olhar, porque a impressão que eu tenho é que eles estão querendo fazer dinheiro, vender esse terreno, né? Vender terreno para alguma empresa, alguma coisa. Não, esse terreno é nosso, era da prefeitura. Ele foi doado para o Estado. Mas existe impedimento legal para que faça doação? Eu sei que existe, que existe. E aí, nós estamos procurando alguma alternativa. Nada é impossível na parte política. Mas o senhor declarando de utilidade pública, a prefeitura vai poder fazer uso do terreno? É isso que nós vamos ver. Por isso está no estudo, na parte jurídica, está na jurídica. Porque é uma área muito interessante para o município. Nós, em frente à Promosul, que no futuro são duas coisas que vão fazer São Bento ficar, primeiramente a nível estadual, né, com eventos dos 2 lados da cidade. Então tem que pensar mais para frente. O preço desse terreno da cidade, que é desse terreno ali, da Promosul, do lado da Promosul, é como um terreno para o futuro. Ele tem que pensar, isso tem que ser nosso de volta. Eu vou brigar, assim como eu briguei na época do terreno do fórum antigo aí, que era a mesma situação. Era o terreno doado, construir um fórum antigo. Aí depois foi doado um outro terreno, aquele do fórum. Onde está hoje o terreno, construíram, e aí eles queriam vender. Eu não aceitei, brigamos.
fomos lá com vários políticos, suprapartidários, enfim, né? A próxima vez agora eu vou levar mais políticos lá, nós vamos fazer pressão. Isso, Chaves, sempre existe uma saída quando se quer fazer. Agora, meio-dia, 54 minutos. Eu também fiz uma pergunta hoje para a professora Andréa Tamanini, que é a sua secretária do Desenvolvimento Econômico, porque tem muitos profissionais saindo da informalidade. O senhor tem se inteirado com ela dessas situações, vendo que tem mais profissionais não só querendo trabalhar de maneira legal, mas também dar retorno fiscal para o município? Sim, isso aí, ela está lá para isso. A Andréa está firmemente empenhada em trazer empresas e trazer negócios para São Bento. Sobre a questão do MEI, lá, nós queremos que as empresas venham e não saiam daqui de São Bento, de preferência, e não fechem. E nós queremos aumentar, né, o número de empregos, nós queremos fazer com que realmente desenvolva. E essa ideia da Andréa, ela está firmemente engajada, tanto com universidades, com programas a nível, com Portugal, enfim, é todo um trabalho inicial que tem certeza nós vamos colher frutos para frente, absoluta certeza. Prefeito, tem 5 minutos ainda, antes de deixar aí que o senhor fique à vontade para fazer as suas considerações, eu quero fazer mais uma pergunta sobre o hospital, que o hospital sempre foi aí um calo, uma pedra no sapato dos secretários de saúde e dos prefeitos. A gente sabe que não é fácil, que saúde sempre é um poço sem fundo. Sem dúvida. Eu quero saber do senhor como está hoje o relacionamento, não só profissional com a direção, mas com relação a repasse de recurso e aquilo que é de obrigação da prefeitura e o que não pode ser feito pela prefeitura. Não, o relacionamento sem problemas, 100%, conversa várias vezes, já conversei com o diretor do hospital, Renato, com a secretária, junto, o secretário de saúde, Carmen, junto. Então, conversamos. O repasse continua pagando o sobreaviso todos, os médicos, e pagando a parte da UTI, né? Isso é parte que concede a prefeitura pagar. Ela paga o plantão dos médicos que fazem na UTI, são 110 mil, se não me engano, por mês. Depois paga todos os plantonistas que estão lá, desde ginecologia, tem pediatra, tem clínico, tem ortopedia, tem anestesista. Então, pagar esse volume de dinheiro chega em torno de uns 600 mil, mais ou menos, por mês. Esse é o que efetivamente a prefeitura coloca no hospital, fora. Agora, o que vem, o que as pessoas às vezes entendem, a prefeitura está passando milhões para o hospital. Não, está passando realmente, e se precisar passar mais, nós vamos passar. Nós vamos ter agora a parte do entendimento das cirurgias eletivas, que eu quero que façam aqui, as cirurgias de média complexidade, elas serão feitas aqui. Não está acontecendo em nenhum local, porque está suspenso. Estão suspensas as cirurgias, infelizmente, né? Nós estamos sofrendo isso aí também por parte disso. O hospital, as pessoas têm que entender que o hospital é uma empresa, tá? É privada, não é da prefeitura. É uma empresa, só que também a prefeitura não tem um hospital para servir os seus munícipes, né? Que, não é verdade? Então, 80% desse valor que é repassado é SUS. Tá? Então, assim, como assim, mas a prefeitura está passando não sei quantos milhões para o hospital? Não. O hospital, ele é uma empresa, ele fatura. Ele paga os seus funcionários, o hospital compra remédio, ele compra alimento para as pessoas, ele paga energia, paga água, etc. E, simplesmente, o que acontece é que, antigamente, o INSS repassava o dinheiro direto para o hospital, direto para os médicos. Eu recebia diretamente do DataSUS, numa conta no Banco do Brasil. Todo mundo que trabalhasse no SUS tinha que ter uma conta no Banco do Brasil. Quando municipalizou isso, veio para o fundo. Todo esse dinheiro que o hospital produz, o dinheiro lá do remédio que ele comprou, do lucro que ele tem em cima, ele vai para esse fundo. E depois o fundo repassa esse dinheiro novamente para o hospital e o hospital repassa para os médicos. Tá? Vem para a prefeitura repassa lá para o fundo, vem já direto para o fundo. Esse dinheiro, a prefeitura, o hospital paga os seus funcionários, ele paga o seu remédio, paga a sua energia, etc. E o outro pedaço paga-se a parte médica. Os funcionários pagam os médicos também que fazem as cirurgias, que fazem, né, procedimentos via SUS. Então, não é tudo que se paga, porque assim só que esses valores são pequenos. Você tem que entender que a tabela SUS faz 17, 18 anos que não aumenta o valor. Como você alimentar
um paciente, café da manhã, almoço, banho, gente, toalhas. Então, o hospital, ele é uma farmácia, ele é uma lavanderia, ele é um restaurante. Então, são várias empresas dentro de uma só, é complexo. Então, a prefeitura realmente ela paga isso aí que eu falei para você. É dinheiro nosso, nós pagamos a classe médica lá para trabalhar lá dentro. Agora, a outra parte, o hospital sobrevive da vida dela. Só que todo esse dinheiro do hospital, ele vai para o fundo municipal e o fundo municipal distribui, repassa esse dinheiro. Tá? E vai ser continuado dessa maneira, porque esse é o modelo que existe. Um dia nós vamos ter o nosso hospital, mas vamos começar com essa UPA, porque ele está de bom tamanho, né? Prefeito, falta 30 segundos para as 13 horas. Quero te agradecer. Hoje o convite realmente era para o senhor fazer esse balanço aí. Não era minha intenção polemizar nada aqui, porque é começo de governo, e eu entendo perfeitamente, tenho dito isso aqui. Vai chegar um momento de entrevista que a gente vai fazer aqui alguns assuntos mais polêmicos, porque daí as coisas vão estar andando, mas isso é lá para frente. Quando o senhor precisar, as portas, o diretor o recebeu aqui para dizer que as portas estão sempre abertas. Ok, muito obrigado a todos, obrigado ouvintes, obrigado Chaves, obrigado ao diretor. É sempre satisfação estar aqui, junto com a Rádio São Bento, e precisando, né, conte com a gente. Eu não vim daqui, mas você está indo lá, sem problema nenhum, né? Um grande abraço a todos, boa tarde.